Bom, agora vamos trabalhar um pouquinho com análise de clusters, tá? Em R. Então, vamos pegar aqui algum conjunto de dados. Inventei alguns dados aqui bem simples para a gente poder trabalhar. Então, Ctrl Enter. Carreguei então um data frame onde eu tenho um vetor aqui de idades. Se a gente olhar, é basicamente essa matriz, bem simplesinha. A gente pode agora aqui dar nomes para elas. Então eu criei nomes para cada uma dessas linhas. Você vê que ele ficou aqui do lado. Não é uma coluna de dados, tá? Eu deixei como nome para manter isso como se fosse um texto livre e minha matriz só de números aqui para a gente poder trabalhar depois. Posso exibir aqui os principais nomes. Então eu criei aqui Pedro, Maria, Felipe, etc. No caso aqui a gente não tem nenhum dado como NA não disponível. Se tivesse carregado, podia ter algum dado faltando aqui, né? Então eu só tirei esses caras. Aqui eu vou escalar ele, então percebe que aqui eu estou com dados numa dimensão, né? 8 anos até 91 anos de idade. Eu vou escalar ele. E agora eu fiquei com dados em torno de 0 e 1 aqui, tá vendo? Eu vou calcular aqui a distância euclidiana dessa matriz toda. E eu vou exibir essa distância numa matriz, tá? Então esse comando fvis ele visualiza, né, as distâncias. E a gente percebe aqui que ele identificou basicamente 3 grupos, né? Ele identificou um grupo que ele colocou a Maria, Fabiana e o Gabriel. Um outro grupo que ele colocou o Pedro, o João e a Esther. E um outro grupo que ficou o Felipe, o Michel e a Aline. Se a gente olhar, Felipe, Michel e Aline, Aline menos 36, Felipe 005, Michel 024, tá vendo? Então parece que são adultos. Né? Ele agrupou aqui Maria, Fabiana e Gabriel. Maria 1.47, ó, bastante alto o score. Fabiana 1 e Gabriel 1 e 18, então são pessoas idosas. Então o que ele fez aqui, ele agrupou para mim já automaticamente adultos, crianças e idosos. Se eu pegar Pedro, João e Esther, provavelmente eles são as crianças. Ó, Esther menos 1, João menos 1, tá vendo? E Pedro menos 0.98. Então foi isso. Eu já criei aqui 3 agrupamentos, 3 clusters, tá? Vamos deixar esse exemplo um pouquinho mais complicado agora. Aqui que eu fiz com uma dimensão só. Ele só tinha uma variável e ele agrupou mais ou menos quem estava no mesmo grupo. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou criar de novo o data frame. Só que agora eu vou trazer também o sexo e o peso de cada uma dessas pessoas, tá? Então se a gente olhar aqui antes de eu escalar, eu tenho aqui então o Pedro tem 8 anos, sexo 1. Então o que eu fiz? Sexo 1 e 2. 1 masculino, 2 feminino, tá? Não 1, 2, 2, 1, etc. E o peso de cada um deles aqui também do lado. Eu vou escalar. Vamos ver aqui como ficaram os dados. Então você vê que ele deixou sempre na escala também, aqui de 0, 1. Então agora também eu tinha antes um problema, que a idade ia de 0 a 100, né? O peso ia de 0 a 100, o sexo ia de 1 a 2. Então ele estava em unidades de dimensão diferentes. Isso geraria um desbalanceamento na hora de calcular os clusters. Então a gente padroniza todas elas, né? Aplica, fica com média 0 e desvio 1. E aí a gente agora consegue calcular as distâncias e vamos visualizar como ficaram. Então aqui a gente já vê que ficou um pouquinho diferente, né? Ele criou aqui, basicamente a Esther ficou sozinha. É uma menina, criança. O Pedro e o João ficaram juntos. Né? Se a gente olhar o Pedro e o João, são 2 meninos, crianças. Então ó, o João menos 1 e o Pedro menos 1. Então ele tem uma idade muito baixa, deve ser 7, 8 anos cada. Ele deixou a Aline e a Lorena junto, que são mulheres adultas. Deixou a Maria e a Fabiana juntas, que são mulheres e já com uma idade mais avançada. E um pouquinho de relação entre essas mulheres todas, tá vendo? Depois um grupo Gabriel e Augusto, que são senhores, né? E depois um último grupo que ficou o Rui, o Felipe e o Michel, né? São homens adultos, ó. Então ele de novo ele fez esse agrupamento, ele juntou meio que o peso, meio que a idade, meio que o sexo, né? Como o peso e a idade têm uma certa correlação, quanto vai ficando adulto vai ficando mais pesado, né? O que pesou mais aqui pelo jeito foi o sexo
e a idade mesmo, tá? Que gerou uma distância maior entre as crianças e os adultos, por exemplo. E a gente pode fazer isso de várias formas, tá? Então, agora vamos entender um pouquinho mais de detalhes esses clusters todos. Então eu vou aplicar a função k-means, eu vou pegar 5 centros, então eu vou tentar separar essa galera em 5 grupos. Aqui a gente pode ir testando diferentes valores de k até ver um que fica bom, tá? Aqui ele vai me mostrar um pouco do resumo do que ele fez. E a gente pode ver isso aqui também do ponto de vista visual, mais fácil, né? Então tá vendo que ele pegou aqui, ele separou já duas componentes principais. Né? A primeira componente explica 48% da variabilidade, a segunda explica 35%. Então aqui eu estou explicando 83%, isso, 83% de toda a variabilidade só com essas duas componentes. E a gente vê que ele agrupou, nesse caso aqui, como eu fiz 5 clusters, ele agrupou Maria e Fabiana, senhoras, né? Aline e Lorena, mulheres adultas, Augusto e Gabriel, senhores, Rui, Felipe e Michel, adultos, homens, e ele criou um grupo para as crianças aqui, a Esther, o João e o Pedro. A Esther ficou um pouco longe do João e Pedro, porque como eu forcei 5 grupos, né, ele foi selecionando até conseguir fazer o quinto. Tá? Se eu fizesse 6 aqui, ó, e visualizasse, ele vai separar agora a Esther. Tá vendo? Como eu sabia, porque ela estava muito distante do centro. O centro estava aqui e ela estava muito longe dele. Então ela seria a próxima que romperia. Agora criou um grupo só para criança e mulher. Tá? A gente pode visualizar isso de uma outra forma. Então eu só peguei agora a mesma coisa, coloquei as pessoas, trouxe de volta elas para o eixo de idade e peso. Lembra que no anterior eu estava pelas dimensões, pelas componentes, componente 1 e 2. O que significa essa dimensão aqui 0? É uma mistura de idade com peso com sexo. Né? Ele fez uma decomposição linear e criou a componente. Se eu quiser saber a variável em si, eu ploto essa outra. Então eu plotei a idade e o peso, coloquei a cor, é o cluster de cada um, né? e mandei visualizar. Então tá vendo que a idade pouca e o peso pequeno ficou aqui o João, o Pedro e a Esther. E aí a mesma coisa para as demais variáveis, tá vendo? Então a Maria e a Fabiana aqui, o Gabriel e o Augusto aqui, etc. Você vê que aqui ele não ficou, parece que é um grupo só, né? Então por isso que a gente tem que fazer a decomposição. Por isso que ele usa, né, o euclidiano, ele faz essa decomposição. Ficou tão mais longe o Augusto, o Gabriel da Maria. Porque aqui o sexo teve um peso muito grande. Nesse gráfico, como eu não estou olhando o sexo, estou olhando só a idade e peso, ele parece que está misturando os dados. Tá? Então vamos agora fazer um caso um pouquinho mais complicado de clusterização. Eu vou pegar esse banco de dados de presos nos Estados Unidos. Ele está numa daquelas bibliotecas padrão que a gente carregou lá no começo. Se a gente olhar esses dados, eles estão aqui. Então nós temos aqui cada um dos estados americanos, nós temos uma série de informações de assassinatos, assaltos, população e etc. Nós não temos nenhum dado NA, mas eu executo o padrão. E aqui nós vamos agora escalar. Percebe que aqui ele vai numa escala de, parece que 0 a 15, 17. Aqui ele vai numa escala de 0 a 200 e pouco. Aqui ele vai numa escala de a menos de 80, 90. Então eles estão em ordens de grandeza muito diferentes. Nós vamos escalar esse cara. A gente olhar os primeiros dados aqui, tá vendo? Agora estão todos no mesmo intervalo. Tá? Então 2.4 ele está bastante acima da média nesse caso. A gente pode calcular as distâncias de novo e visualizar. Então ao fazer isso eu tenho muito mais variáveis, né? Percebe que ele criou aqui um grupinho 4, mais 3, mais 3. Aqui um grupo meio pouco parecido, esses daqui mais parecidos do que esses desses, mas enfim, né, um outro grupinho aqui, um grupo grande aqui, mais um aqui. Então aqui mais ou menos ele já está separando, né, quem é mais parecido e quem é mais diferente. Então nesse caso aqui eles são bem diferentes. Tá? Vamos calcular com 2 centros, então primeiro, vamos ver o que acontece e visualizar. Então basicamente ele separou um cluster 62% mais 24, estou explicando de novo, 86, 87% dos dados, eu estou explicando só nessas duas componentes. Lembra que aqui a gente tinha 4 variáveis, né? Aqui eu consigo com 2 variáveis explicar mais de 85% de toda a diferença que tem nesses estados. E aqui então ele agrupou já quem seria o grupo 1, quem seria o grupo 2.
A gente aqui ainda não sabe o que significa isso, porque eu tenho que interpretar o que a componente quer dizer, né? Mas basicamente quando a gente visualiza aqui, por exemplo, população urbana por número de assassinatos, a gente percebe quem são os dois grupos, né? O número de assassinatos teve um peso grande. Ele separou quem tem muito assassinato acima da média e quem tem abaixo da média. Menos 1, que é menor que 0, está abaixo da média, independente da população. A gente pode fazer essa análise várias vezes, por exemplo, com 3 centros, com 4 centros, com 5 centros. Eu estou dizendo assim, agrupe os meus dados em 3 grupos, em 4, em 5. Tá? Vamos visualizar. Então, para não exibir direto, eu vou só jogar o gráfico nosso numa variável, P1, P2, P3, P4. Então eu fiz com K2, K3, K4 e K5. E agora eu vou fazer um grid aqui para colocar todos na tela ao mesmo tempo. Então, se a gente vier aqui agora, percebe como ele ficou, os agrupamentos? Então a gente tem com 3, ele separou dessa forma. Com 4, com 5, ele começa a ter uma sobreposição aqui, ó. Então ele já não conseguiu diferenciar direito essas informações. Claro, eu estou com 2 dimensões, né? Eu não estou vendo a terceira dimensão. Mas quer dizer que a diferença entre esses dois está lá naqueles 15% restante dos dados. A gente vai tentar otimizar esses números. Então, como é que a gente descobre qual é o número de cluster exato? Tem algumas funções para isso, tá? Aqui tem que olhar aí na internet a documentação certinho para explicar. Mas existem algumas metodologias para fazer isso, né? Uma delas é esse método de WSS. Né? Ele vai testar no intervalo de 1 até 15 clusters, ele vai repetir essa análise várias vezes. Nós vamos plotar como é que ficou esses clusters e ele mostra esse gráfico de cotovelo. Tá? O número perfeito de clusters seria algo na hora que ela faz essa curva. Então seria aqui entre 4 e 5 clusters, provavelmente 4 clusters, tá? Ele vem assim e faz essa suavizada. Não adianta ficar trabalhando com muitos clusters a mais aqui, porque eles já estão explicando muito pouca variabilidade a partir daqui. Tá? Podemos... vou tirar isso aqui, essa semente. É uma outra função que a gente pode usar, né? Então, esse aqui a gente fez passo a passo para mostrar como é que é, mas eu posso chamar direto usando essa função aqui da biblioteca cluster, já tem tudo pronto. Então eu escolho o método WSS, ele vai me retornar a mesma coisa, né? Então tá aqui, 4 é a melhor opção. Eu posso usar o método da silhueta, então ele está me dizendo aqui que 2 é a melhor opção, um número ótimo de clusters. Eu posso usar essa função de gap também, e a gap vai me dizer que o número ideal é em 3 aqui, né? Então eu tenho vários métodos para me dizer qual que é, e a gente vai ter que escolher alguma coisa entre eles, tá? Usando 4 clusters, então a gente já tinha feito esse cálculo aqui em cima, né? Eu já deixei guardado o resultado dele aqui. Então o que a gente pode fazer é fazer, por exemplo, sumarizar os dados dele e a gente vê, eles estão aqui, ó, K4. Então quando a gente fez, ele criou cada um daqueles dados. Então é como se ele tivesse pego aqui e dito, Alabama é do cluster tal, Alaska do cluster tal, Arizona do cluster tal. Ele agrupou esses caras, definiu um número de cluster para cada um. Aqui eu só fiz o resumo, então no cluster 1 eles têm em média 3.6 assassinatos, 78, tal. Tá? Então aqui como ficaram as médias, os centros de cada uma das variáveis, já na variável, na dimensão original, e cada um dos clusters. Então, quem que está nesse cluster é alguém que tenha uma população maior, quem está aqui populações menores, né? E por aí vai. Bom, vamos voltar naquele caso nosso das pessoas, tá? Então vamos colocar de novo, carrega sexo, peso, escala, e vamos fazer a mesma coisa, quanto que era o número de clusters ideais para a gente naquele caso lá. Então, pelo método WSS, vamos falar aqui alguma coisa entre 3 e 5, né, quando a curva faz, grafar essa curva. Vamos pegar pelo método da silhueta, ele está me dizendo que o ideal são 5. Pelo método de gap, ele vai me dar, nesse caso deu 1, então não vou descartar, não vou usar um cluster só, não vai fazer sentido pra gente. Então aqui ficou entre 4 e 5, dependendo do método que a gente usou, né? Então, pessoal, basicamente isso é o que a gente faz na clusterização, tá? Isso aqui poderia ser usado de várias formas. Eu tentei criar esse exemplo aqui, um exemplo bem didático e simples aí, para que a gente possa entender de fato o que essa análise está fazendo para a gente.
tá bom? Depois a gente pode levar esses dados de volta para a coluna original e fazer uma série de análises em cima disso depois. Levar de volta para a tabela, né? Então, poderia trazer para cá cada um desses grupos. Beleza? Vamos pro próximo vídeo.